Olá, meus amores, tudo bem? Acho que vocês estão em choque até agora sobre a última videoaula, né? Que nós falamos aí de concordância verbal. Viram que eu dividi o vídeo aí até em duas vezes, porque eram muitos exemplos, mas vocês já viram concordância verbal, né? Num outro momento, lá no início do ano nós falamos sobre concordância verbal. É que cai no esquecimento, né, pessoal? E aí, nós temos que retomar um pouquinho. Aí vocês vão falar assim, poxa, Pro, mas parece que as coisas estão ressurgindo das cinzas, né? Caramba, estamos fazendo quase as mesmas coisas. É, vai terminando o nosso quarto bimestre, né? Aliás, nós vamos iniciando o quarto bimestre, mas findando o ano. E nós temos que, entre aspas, relembrar algumas coisas, sim, que não podem jamais cair no total esquecimento. Tem coisas que vocês têm que ficar exercitando aí o tempo todo. Por isso que eu disse que vou fazer alguns exercícios, nós vamos corrigir. Por isso que eu falei também que é legal se vocês conseguirem ir lá no plantão da escola, né, no dia que estiver de língua portuguesa, principalmente os alunos que têm dúvida, né? Vai ser legal a gente encontrar, fazer exercícios aí na lousa, para poder tirar dúvidas, né, mais de perto, mas é assim, pessoal, entendendo e respeitando perfeitamente o limite de cada um, tá? O que a gente não conseguisse, fala, pro, não dá, não vou na escola, é muito arriscado, sem problema alguma. Eu vou fazer uma lista de exercícios, nós vamos fazer exercícios e vamos discutir e corrigir no chat. Normalmente, sem medo de ser feliz, não tem problema algum, tá, meus amores? Isso nós vamos fazer. E concordância nominal, vocês vão ver agora, vão ver o ano que vem, vão ver no ensino médio. É uma coisa linda de se ver. Não vai largar do pé de vocês, tá bom? Bom, então, agora nós vamos para um modo um pouquinho mais light, né? Nós vamos aí para o aspecto verbal. Parece que vocês já viram essa imagem alguma vez? Eu acho que sim, né? Então, aí nós estamos iniciando o módulo 151, aspecto verbal. Veja essa imagem, olha só, é uma transgressão? Nós estamos vendo aí o que? Um processo de transformação, né? A lagarta, ela sofre aí a transformação, primeiro aqui, ó, né? Vai se transformando, saindo do casulo, até se transformar em quê? Em uma linda borboleta, não é verdade? Nessa imagem, vemos a transformação que uma lagarta sofre até tornar-se uma borboleta. A vida, aliás, é movida de processo como esse, vocês sabiam? Talvez o principal deles, que define a própria vida, seja o de nascer, desenvolver-se e morrer. Isso significa, pessoal, que em tudo ou quase tudo tem começo, meio e fim. E é verdade, meus amores. Vocês podem perceber na ordem cronológica real, né, que deveria ser da vida, é assim, né? Nossas mamães engravidam, nos dão a vida, cuidam de nós, nós vamos crescendo, vamos sendo educados pela família, pela escola, e os anos vão se passando, nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos através do quê? Do estudo. Um belo dia, o seu olho vai encontrar com o olhar de outro alguém e vai se apaixonar e vai casar ou não, né? De repente tem pessoas que preferem ficar sozinhas, uma opção de vida, por que não? E aí essa pessoa também vai gerar uma família e vai envelhecer e vai ter filhos e aí chega o fim. E é assim, né? Ah, tem gente que infelizmente perde a vida antes. Sim, tem, às vezes acontece isso sim, infelizmente, né? Há uma interrupção no meio do caminho, claro que acontece. Quando você é pequeno, quando você é jovem, quando você é adulto, quando você é, mais velho, né? Acontece. Mas eu digo na ordem cronológica da vida. Geralmente deveria ser assim, mas a gente sabe que não é. Tá, meus amores? É só uma reflexão. Bom, e linguisticamente falando,
existem recursos capazes de representar no texto essas etapas. Mais especificamente, os verbos são as palavras que têm grande poder de indicar se determinada ação ou processo está na fase de início, desenvolvimento ou finalização. A essa categoria dos verbos dá-se o nome de aspecto. O que é um aspecto verbal? Propriedade que uma forma verbal apresenta de apontar para qual etapa uma função ou processo se encontra, no caso, início, meio e fim. Então, denominamos aí o aspecto verbal em início, meio e fim, ok? Aspectos verbais básicos, vamos lá. Levando em conta essas etapas, podemos afirmar então que existem 3 aspectos básicos. Quais são eles? O incoativo ou inceptivo indica a ação que está em seu início. No caso aqui, ó, os atletas começam a nadar. Temos também o cursivo ou durativo, indica a ação que está em curso, ou seja, sendo realizada. Olha aqui, ó, os atletas continuam a nadar. Temos o conclusivo, que indica a ação que está no final. Lembram? Começo, meio e fim. Os atletas acabam de nadar. Ok? Não deu certo? Lá em cima, começo, meio e fim. Na língua portuguesa, as formas verbais não apresentam desinências próprias para indicar o aspecto, tal como existe para o tempo verbal, por exemplo. Isso pode se dar, então, por meio de locuções, conforme se viu no exemplo anterior. Veja: aspectos: pontual, permansivo e iterativo. Ressalta-se ainda que, além de 3 aspectos básicos, o incoativo, o cursivo e o conclusivo, há alguns outros. Vejam lá, então. Primeiro, nós temos o pontual. Indica uma ação ou um processo que ocorre de modo instantâneo. Veja, a loja abriu às 18h07. O permansivo indica uma ação ou um processo que perdura no tempo, tá? Ó, permansivo, ele permanece. Os brasileiros se animam com as partidas de futebol. E temos também aqui o iterativo ou frequentativo, que indica uma ação ou um processo repetido com frequência enquanto dura no tempo. Exemplo: com a tigela vazia, os gatos miam até que alguém lhes dê comida. Olha isso, frequentativo, tá? Uma ação ou um processo repetido com frequência, ou seja, dar comida aos gatos toda vez que a travessinha, a tigela deles ficam vazias, né? Enquanto dura o tempo, ou seja, no decorrer do dia. Ok? Então, é isso daí. Para essa lição, eu vou deixar para vocês, para essa videoaula, eu deixo para vocês a lição no Vindimo. Essa aqui é mais tranquila, né, meus amores? Já não é tão complicado de se ver como concordância nominal. Mas fiquem tranquilos que no final tudo dá certo e vocês vão conseguir entender. Um beijo grande da Pro, ficam com Deus e até a próxima aula.